Quero falar com você hoje sobre esse tema. Quando uma decisão custa tudo. Quando uma decisão custa tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar. Você já planejou alguma coisa? Já fez algo que você estava projetando, uma coisa que você queria? E aí talvez você estava pensando em alguns meses, estava pensando aqui em algumas semanas, estava se preparando para aquilo e todo o teu planejamento ele vai por água abaixo, assim. Então, tudo aquilo que você queria fazer, na hora que chegou do negócio acontecer, não deu certo, por algum motivo. Algo que não foi culpa sua, sabe? Aquela coisa que o universo, brincadeira, o universo conspira, né? Para dar tudo errado. Então, com certeza isso já aconteceu contigo, tenho certeza disso. Uma vez, não faz muito tempo isso aconteceu, uma pessoa entrou em contato comigo, porque queria marcar uma reunião, enfim, né? E aí ele chegou naquela semana, me chamou no WhatsApp e tal, e era uma pessoa que tinha alguns horários meio aleatórios, né? Então, ou era tipo assim, eu só tenho horário 6 da manhã, eu só tenho horário 9 da noite. Então, assim, ao invés de ser uma pessoa que tem um horário tradicional, não, já eram os horários super diferentes, né? E aí eu assim, não, beleza, vamos marcar e tal, vamos olhar. Aí a gente marcou o horário, tudo certo. E aí, enfim, a gente se programa, né, para atender a pessoa, tira todos os nossos compromissos, enfim. Quando chegou na hora da reunião, eu mandei um WhatsApp para a pessoa assim, e aí, tudo certo? Passou 5 minutos, passou 10 minutos, chegou a hora da nossa reunião, passou mais uns 5 minutos, passou mais uns 10 minutos. Quando deu 1 hora depois, né, a pessoa me manda assim, rapaz, desculpa, esqueci. Você dá aquele senso de raiva, né? Tipo assim, cara, a gente se prepara, eu me preparo do lado de cá, e a pessoa que quer o negócio não se prepara do lado de lá. Enfim, eu tenho certeza que algo nesse sentido, desse exemplo, talvez já aconteceu com você. Talvez uma viagem que estava planejando, algo que você estava buscando fazer e que por algum motivo não deu certo, um orçamento talvez, né, que acabou estourando, meu orçamento, eu tenho R$5 de orçamento, né, e desses 5 agora o negócio estourou, passou um pouco da conta, deu um pouco mais do que eu estava esperando, ou talvez as coisas um pouco mais importantes, decisões que são importantes de serem tomadas, e essas decisões às vezes saem fora do nosso controle, é como se a gente não conseguisse calcular direito aquilo que a gente estava querendo fazer, enfim. A verdade é que a vida ela é feita de decisões. E para essas decisões, a gente faz planejamento. Para aquilo que a gente quer fazer, a gente se planeja. E para esse planejamento, a gente precisa tomar uma decisão de dar o primeiro passo. Então, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar uma casa. Você comprar uma casa, tem que fazer o quê? Se planejar. Então, é isso que a gente tem a obrigação de fazer como pessoas, homens e mulheres maduros. Se a gente quer algo, a gente precisa planejar para que esse algo aconteça. E em muitos momentos da história bíblica, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus apresenta sempre oportunidades e opções para as pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, eles tiveram opções. Eles tiveram oportunidades. Os pais da humanidade, você sabe talvez da história, criados num jardim perfeito, num lugar onde eles se comunicavam com Deus, num lugar onde eles tinham acesso total à presença de Deus, onde eles poderiam desfrutar de todas as coisas boas do mundo, poderiam desfrutar de todas as coisas que tinham naquele espaço, e infelizmente a opção que eles tomaram não foi a melhor opção, então eles não calcularam bem aquilo que eles queriam, eles não calcularam o preço do pecado. Eles não calcularam o preço de uma decisão onde eles desobedecem a Deus. Então o tempo todo a gente é chamado para isso. Deus nos dá opções, Deus nos dá oportunidades e a gente precisa ter clareza na nossa vida se nós estamos calculando bem, se nós estamos tomando as decisões certas, se nós estamos planejando da maneira que tem que ser feita. E se a gente olha um pouquinho mais para frente também das histórias bíblicas, a gente vê até o momento que Deus fala assim para ele, para o povo de Israel, eu tenho proposto para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Deus está falando assim, olha,
o caminho de vocês tem várias opções. Os caminhos que vocês estão percorrendo, os caminhos que vocês têm, são caminhos de bênção, mas tem os caminhos de maldição. Então escolha, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, escolha a vida. Tem uma boa opção para vocês escolherem, então escolham a vida. Então, o Senhor está a todo momento apresentando essas oportunidades, colocando em nós a responsabilidade de calcular e decidir sobre isso. O tempo todo, Deus nos chama e nos apresenta essas oportunidades e Ele coloca em nós uma responsabilidade de escolher bem, de calcular bem, e isso fazer com que a gente decida da melhor maneira possível. E quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir lá em Lucas. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, é algo muito interessante. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Ele mostra muitos pontos da história de Jesus, no sentido de Lucas, por ser um médico, ser alguém mais acadêmico daquela época, ele começa até falando no primeiro versículo, ele fala assim, olha, depois de muito pesquisar, depois de muito ir atrás, depois de perguntar muita gente, eu reuni todas as informações que eu pude, tentei verificar o máximo possível, eu consegui verificar isso com os apóstolos, enfim, eu cheguei num ponto que assim, isso aqui é a história que a gente precisa saber sobre Jesus. Isso aqui é os pontos importantes que a gente precisa saber sobre aquilo que a gente está dizendo que é o nosso Salvador. É isso que Lucas está se propondo. Ele não era um dos apóstolos, ele já não teve contato com Jesus durante a sua vida. Ele só conheceu a história de Jesus e isso fez ele querer conhecer mais, aprender sobre isso e teve contato próximo com os apóstolos que andaram com Jesus. As pessoas eles começaram a se interessar, as pessoas começaram a se importar com aquilo que Jesus podia fazer. Quantas vezes Jesus, ele faz um milagre, faz algo e ele fala para a pessoa assim, não volta para ninguém, deixa baixo, não espalha. Por quê? Porque Jesus sabia que a partir do momento em que ele começasse a fazer os seus milagres, muitas pessoas iam começar a rodear ele no interesse ideal. Então Lucas, por exemplo, é onde conta a história da multiplicação dos pães. É onde conta todas essas histórias e essas multidões começam a chegar até Jesus. E como eu falei, elas não estavam nem um pouco interessadas em coisas espirituais. Não era o interesse delas. Elas não estavam lá na busca de Jesus, não estavam em busca de um encontro com Jesus, com a expectativa de terem os seus corações transformados. Mas na expectativa de talvez de ter os seus desejos realizados. De talvez ter aquilo que eles mais buscavam realizados. E aí Jesus, ele faz algo importante que fala lá em Lucas 14, a partir do verso 26 e 27. Ele fala algo importantíssimo que faz com que ele olhe para aquela multidão e ele basicamente começa a peneirar aquela multidão. Como assim? Sabe aquela peneira de futebol? Então os mais ruinzinhos vão ficando para lá, vai peneirando até ter a sobra. Então Jesus começa a fazer essa peneira com a multidão. Ele olha para a multidão que está em busca dele e fala o seguinte: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Quando a gente olha para esses versos, a gente está vendo que o maior custo que existe. Jesus ele começa a deixar claro qual que é o custo de seguir a Cristo, de segui-lo. Ele olha para aquela multidão que está em busca de tanta coisa e ele coloca talvez os sentimentos mais prioritários de amor, ou seja, marido, mulher, familiares, filhos, filhas. Ele olha para, ele usa isso como exemplo para simplesmente chocar realmente a gente. Ele usa isso como exemplo para que a gente olhe para nós e fale assim, rapaz, eu amo mais meu filho, eu amo mais minha filha, eu amo mais minha própria vida do que eu amo a Jesus. E aí as pessoas, elas começaram a sair de lá, elas começaram a dispersar um pouco. E quando Jesus fala sobre carregar a sua cruz, carregar a cruz que o mandou de negar os seus desejos, negar aquilo que eu quero para mim, ou seja,
a gente olha que é o que as pessoas estavam atrás. Jesus está falando, sabe o que vocês estão vindo atrás de mim, para aquilo que vocês querem? Então, tenho uma péssima notícia para vocês. Essa vida que vocês querem, esses desejos que vocês estão colocando acima de tudo, por causa disso vocês não podem ser meus discípulos. Por causa disso vocês não podem continuar me seguindo. Vocês precisam carregar sua cruz. Vocês precisam amar a Deus, amar a mim mais do que a própria vida. E quando a gente pensa nisso, carregar a cruz significa identificar-se diariamente com Cristo na vergonha, no sofrimento e na entrega à vontade de Deus. Significa morrer para si mesmo, para os seus planos e ambições. Ele quer ter certeza, Jesus no caso, ele quer ter certeza para a multidão que vocês sabem onde vocês vão estar pisando. Eu quero deixar claro que onde vocês estão pisando, onde vocês querem ir, para o lugar que eu estou indo, vai exigir isso aqui. Vai exigir com que vocês se identifiquem diariamente com a vergonha que eu passo, a que eu iria passar. Seguir a Cristo e se identificar também no sofrimento e na entrega à vontade de Deus. Significa morrer para si mesmo, para os meus planos e para as minhas ambições. Então Jesus está deixando claro qual é o caminho que ele está seguindo. Ele está deixando claro aquilo que é o custo para mim e para você de nos identificarmos como discípulos de Jesus. E aí a pergunta que eu te faço é uma pergunta sincera. Amar a Deus mais do que a pessoa que você mais ama na terra é fácil? Amar a Deus mais do que seu filho, amar a Deus mais do que o seu marido, é uma decisão fácil? E eu sei que às vezes religiosamente a gente vai dizer assim, não, é fácil, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas isso não é uma tarefa fácil. O próprio Jesus vai falar assim, aquele que ama, que diz que me ama, mas não ama o seu irmão, esse é mentiroso. Porque fala que me ama, fala que faria tudo para mim, mas ele não consegue se reconciliar com a pessoa que está perto dele. Não consegue se reconciliar, não consegue olhar para a pessoa que está próxima, que talvez cometeu algum erro, e sentir compaixão dessa pessoa e exercer misericórdia sobre essa pessoa. E a gente pode pensar isso em situações até mesmo na nossa comunidade como igreja. Vamos pensar um pouco, trazendo um pouco para cá pra gente. Rapaz, eu acabei de casar, cara. Deixa eu curtir um pouco meu casamento, depois eu me envolvo com a igreja, né? Deixa eu ficar um pouco aqui com a... Acabei de ter filho. Pô, deixa eu curtir meus filhos um pouquinho, deixa ele lá fazer o seu primeiro ano, né? Alguns irmãos fazem isso. Deixa eu chegar lá no primeiro aninho para eu me envolver na igreja, para receber as pessoas aqui na entrada da igreja. Deixa eu fazer minha vida primeiro, antes de eu me relacionar com as coisas da igreja. Deixa eu fazer as minhas coisas primeiro, antes de eu ter o nível de entrega que eu quero ter no futuro com a igreja local. Deixa eu fazer minhas coisas primeiro, antes de eu ter o nível de entrega que um dia, quando eu estiver lá com meus 30, 35, 40, aí eu me entrego um pouco mais para Jesus. Deixa eu fazer minhas coisas agora. Só que o que Jesus está nos alertando, o que Jesus está nos pedindo é que a gente entregue todas as nossas ambições, entregue todos os nossos desejos, entregue tudo aquilo que a gente tem, nossos bens, nossos familiares, e coloca tudo isso aos pés da cruz, entendendo que Jesus é aquele que nós devemos ter o ápice das nossas paixões, o ápice do nosso amor. E aí ele vai continuar falando. Opa, acho que eu pulei um versículo lá no 28 ao 30, diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus, ele não está falando sobre planejamento financeiro. Jesus, ele não está falando sobre construção, literalmente.
E às vezes a gente acha que Jesus está falando disso, a gente acha que Jesus está falando de construção. A gente acha que Jesus está falando assim, cuidado com o planejamento, hein? Porque se fizer o alicerce, vão rir de ti se não terminar. Não, Jesus ele está falando o seguinte, Jesus ele está deixando claro sobre o custo de seguir a ele. Jesus ele está falando assim, olha, existe um custo para me seguir. E da mesma maneira que você não constrói algo sem ter a verba para terminar, saiba que tem um custo para começar a me seguir, para terminar de me seguir. Não é simplesmente, eu escolho Jesus. Beleza. Eu quero me converter. Beleza. Amém. Glória a Deus por isso. Saiba que tem espaço na mesa de Jesus. Mas saiba que tem um custo a seguir. Tem um custo que esse custo precisa ser planejado. Tem um custo que esse custo precisa ser levado em consideração. E a pergunta que eu te faço é qual que é o custo de começar a seguir a Cristo? Qual é o custo disso? Quanto que vale eu começar a seguir a Jesus? O que Jesus espera de mim? Quanto custa começar uma caminhada cristã? Quanto que custa isso? E os custos que Jesus mostra que existem são altos. Não são custos baixos, são custos realmente que são importantes, são custos que nos custam. Quanto custa morrer para as minhas vontades? Quanto custa morrer para as minhas vontades? Esse é o custo que eu e você, a gente precisa saber calcular. Esse é o custo que eu e você, a gente precisa colocar na balança e saber se a gente tem capacidade de suprir ou não. Jesus está deixando claro que seguir ao chamado custa tudo. Jesus está deixando isso claro para aquelas pessoas. Então você imagina essa multidão, aquelas pessoas, às vezes a gente dentro da igreja tem dificuldade de ouvir isso. Então tu imagina pessoas que estavam lá só curiosas, pessoas que estavam lá só, não, tem um cara lá que está fazendo uns negócios legais, vamos lá dar uma escutadinha nele, vamos ver qual é que é. E Jesus está falando assim, cara, seguir ao chamado custa tudo. Você tem certeza que vai fazer isso aí? Você tem certeza que aquilo que você está se propondo fazer, você vai dar conta de fazer? E aí Jesus termina falando, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Esse não é um chamado fácil. Esse não é um chamado simples. Porque, com o tempo, a gente vai... Sei lá, as coisas da nossa vida vão melhorando, né? Às vezes quando a gente pensa nos seus pais, nos seus avós, você sabe que talvez os seus avós eram pessoas, talvez muito sem dinheiro, seus pais já eram um pouquinho melhorzinho, e hoje a gente é um pouquinho melhorzinho que nossos pais, e nossos filhos vão ser um pouquinho melhorzinho que a gente, e assim vai. Então chega uma hora que parece que a gente está com tanta coisa boa, né? Pô, a gente está numa cidade legal, pô, a gente está num estado bom demais, a gente está conseguindo construir nossas coisas, a gente está conseguindo nosso trabalho, a gente está conseguindo fazer a nossa vida, fazer o nosso dinheiro, enfim. A gente olha para isso e tem dificuldade de pensar, de abrir mão de tudo aquilo que a gente possui. Mas o chamado de Jesus é esse. E eu não sei você, mas eu nunca tive um momento na minha vida, por exemplo, de estar num leito de hospital. Eu nunca tive um momento na minha vida de passar uma dificuldade absurda financeira de a gente tem uma comida por dia, tem uma alimentação por dia e acabou, pronto. Eu não tive uma pessoa próxima da família que talvez morreu muito precocemente. Uma pessoa que estava tão nova, ainda tinha tanta coisa para acontecer, mas talvez já tenha acontecido contigo. Mas eu tive referências na minha vida que me inspiram verdadeiramente a ver que seguir a Cristo é o melhor custo que existe. Eu tive uma pessoa que era uma pessoa da nossa igreja há muitos anos atrás, muitos anos não, né? Acho que uns 10 anos, vamos lá. Que era da nossa igreja. E ela teve câncer, e ela lutou com câncer a vida inteira. Todo mundo conhece, alguns conhecem aqui, a Vera, né? E ela lutou com câncer anos. Eu não sei nem quantos anos foi que ela ficou de quimioterapia e volta. Aí o câncer sumiu. Aí depois de um tempo o câncer volta. E fica nessa, né? Se você já teve alguém próximo que já teve câncer, você sabe como que é essa batalha.
foi uma batalha complicada. Mas era uma pessoa que talvez de quimioterapia em quimioterapia, eu nunca vi aquela mulher reclamando da vida. Eu nunca vi aquela mulher, às vezes a gente chegando em casa, a gente era muito amigo da filha dela, então a gente trombava lá direto, né? Eu nunca vi aquela mulher em casa assim, nossa, por que Deus fez isso comigo, né? Poxa, por que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Era uma pessoa que fazia pequeno grupo lá na casa dela, ela recebia todo mundo, sempre com um sorriso no rosto. E ela não... O câncer acabou sendo aquilo que tirou a vida dela. Mas eu tenho certeza que as pessoas que passaram pela vida dela foram pessoas inspiradas pela doçura, foram pessoas inspiradas por ver aquilo que Deus pode fazer nos piores momentos da nossa vida. Foi uma pessoa que me inspirou a olhar para uma doença diabólica e falar que, cara, como que Jesus pode ser tão bom, nesse momento tão ruim, nesse momento tão desesperador da vida de uma pessoa, ainda assim depositar alegria, ainda assim ser alguém que a gente olhava pra gente e falava assim, ó, caraca, às vezes a gente reclama de tanta coisa, né? Às vezes a gente reclama de tanta coisa. E eu tenho certeza que tem pessoas próximas de você que de alguma forma te inspiram a seguir a Jesus. Tem pessoas próximas de você que, cara, essa pessoa é uma pessoa que me constrange da forma que ela conversa comigo, ela me constrange na doçura dela, ela me constrange na forma que ela vive a vida. E às vezes a gente não consegue ter o mesmo nível de amor pela nossa vida, nesse sentido, entenda isso. A gente tem esse momento de, cara, sou constrangido por essa pessoa. Tenho certeza que você tem pessoas assim na sua vida. E quando a gente olha para isso, quando a gente começa a pensar nesse chamado de Jesus, quando a gente começa a olhar pessoas que talvez não tenham uma vida tão boa quanto a nossa, mas mesmo assim elas nos inspiram a seguir a Jesus, a gente começa a pensar assim, cara, parece que a gente não calculou o preço de seguir a Jesus direito. Parece que esse cálculo que Jesus está exigindo de mim, lá no começo da minha caminhada, eu tenho a sensação de que eu não calculei muito bem esse custo, eu não calculei talvez esse preço. Às vezes eu me sinto tão desgostoso da vida, às vezes eu sou uma pessoa, faço as coisas do jeito que eu não queria. A gente continua pecando. A gente continua não sendo quem a gente gostaria de ser. E muitas vezes nós não amamos nem as pessoas que aqui estão do nosso lado, quem dirá amar a Deus que nós não amamos, como eu falei pouco antes. Às vezes a gente olha para nós, olha para tudo isso e fala assim, rapaz, e eu acho que eu seria um dos caras que teria saído na hora que Jesus começou a falar o custo de seguir a Ele. Não é fácil viver uma vida sem pecado, até porque isso nunca vai acontecer enquanto a gente está aqui. Não é fácil a gente olhar para as nossas atitudes, às vezes, que a gente toma. Não é fácil, às vezes, olhar para uma situação que a gente está e a gente olha depois e fala assim, rapaz, por que eu fiz isso desse jeito, né? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz daquele outro jeito? Basicamente, eu sei que você gostaria de ser mais paciente. Eu sei disso. Eu sei que você gostaria de ser mais paciente com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com o seu colega de trabalho. Eu sei que você gostaria de ser mais paciente. Eu sei que você gostaria também de ser mais bondoso. Eu sei que você gostaria de ser mais generoso. Pô, eu queria ser mais, mas eu não consigo. Eu queria tentar isso, mas eu não consigo. Eu sei que você queria pecar menos. E eu sei que você queria amar mais a Deus. Tenho certeza disso. Você gostaria de amar mais a Deus do que as coisas que você tem. Mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço tendo a certeza que eu não tenho a capacidade? O que eu faço
sabendo que quando eu me converti, sabendo que quando o Senhor me chamou e eu decidi dizer sim para o chamado, talvez eu não tenha calculado direito esse negócio, talvez eu era muito pequeno para entender o nível de importância que eu estava dando. Talvez foi um momento em que, cara, eu estava tão inspirado por aquele momento, era como se eu sentisse como se Deus estivesse falando no meu coração, e eu fui lá na frente, disse sim, que eu queria sim seguir a Jesus, mas foi uma decisão que eu, sei lá, foi 2 minutos da minha vida, sabe? Eu fui lá na frente, fiz uma oração, e aí eu decidi, eu vou seguir a Jesus. Mas a gente talvez não tenha calculado isso, mas a boa notícia é que diferente de mim, diferente de você, é que Jesus calculou o preço e Cristo não muda. Jesus sabia muito bem o preço que ele estava pagando. Jesus sabia muito bem o preço de morrer por mim e por você. Jesus tinha plena consciência do que aquilo que ele nasceu para fazer, na vida curta de Jesus de 31, 32 anos, é para morrer por pecadores, pessoas que não sabem calcular as coisas direito, pessoas que não sabem fazer um orçamento familiar direito sem estourar, muito menos saber calcular se eu quero seguir Jesus ou não. Jesus, ele tinha certeza disso, porque ele calculou o preço. E Jesus foi aquele que calculou o preço, a fim de garantir que tivéssemos disponível o tipo de material necessário para edificar a sua igreja e para lutar contra o inimigo. Jesus não tinha dúvida disso. Jesus tinha certeza que aquilo que ele estava edificando era uma igreja, e que essa igreja seria uma igreja gloriosa. E por graça, por misericórdia, ele coloca eu e você dentro desse lugar chamado igreja, porque ele morreu. Jesus tinha certeza disso, e ele foi aquele que calculou o preço de tudo isso. Isso não seria possível se dependesse de mim, e de você não seria possível. Não tinha como eu e você, com os nossos pecados, não tinha como eu e você, com a nossa vida, com essa tentativa de sempre ser alguém melhor e não conseguindo, não tinha como se dependesse de mim e de você. Mas sabe uma coisa que é boa, no final das contas? É que Deus já sabe que nós não temos a capacidade de fazer boas escolhas. Assim como Adão e Eva, e às vezes a gente olha, né, meio imaturo, assim, não, se eu fosse Adão, se eu fosse Eva, eu ia fazer completamente diferente. Não é nada. Fazer tudo igual. Você não tem a capacidade de fazer boas escolhas, meu irmão. A gente não tem capacidade de escolher a melhor escola. A gente não tem a capacidade de escolher a melhor babá. A gente não tem a gente não tem a capacidade de escolher nada de bom, melhor de todos. Qual é a melhor coisa que tem em Cristo? E a gente sabe o que é a melhor coisa que tem. A gente não tem essa capacidade, mas Deus já sabia disso. Quando a gente olha para a história e vê tantas decisões erradas e vê que tantas pessoas erraram tanto. Davi, vamos pegar ele como exemplo. O homem segundo o coração de Deus. Cara, o homem cometeu um pecado absurdo. E mesmo assim, Deus sabia do seu pecado. E Deus, de alguma forma, ele conseguiu organizar as burradas que foi para lá. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode olhar para trás e falar assim, rapaz, eu errei em tanta coisa. Nossa, eu fiz tanta coisa errada. Pô, mas ainda bem que Deus é misericordioso, né? Ainda bem que Deus, mesmo nas minhas decisões tão erradas, pô, ainda bem que Deus, mesmo nas coisas que eu faço que eu não gostaria de ter feito, Deus ainda assim exerceu misericórdia na minha vida. No final das contas, isso mostra que aquele que tem um encontro com Jesus, ele sabe que nem sempre ele vai tomar a decisão certa. Ele sabe que ele não calculou o custo direito, mas ele está tentando correr atrás. Ele sabe que talvez naquele momento com Jesus e lá no meio da multidão, talvez ele seria uma das pessoas que teria abandonado. Talvez eu e você, a gente seria como Pedro, talvez a gente seria um Judas. A gente não tem noção do que a gente poderia fazer nisso. Mas aqueles que foram escolhidos por Deus, eles foram regenerados por Ele. São santificados a cada dia.
Então eu tenho um encontro com o Senhor, eu sou regenerado, meu coração começa a se voltar para as coisas espirituais, eu não estou mais voltado agora para os meus desejos carnais, eu não estou mais voltado para a escuridão, mas Deus me levou a olhar para a luz, e essa luz tem me transformado a cada dia, eu sou santificado a cada dia. E nós temos certeza que aquele que foi escolhido por Cristo, ele será perseverante na sua escolha de renunciar à sua própria vida em amor a Jesus. A boa notícia é que mesmo nós, sendo pessoas que a gente não saberíamos calcular o negócio direito, a gente vai ser perseverante nessa escolha de renunciar à nossa vida, de renunciar aos nossos desejos, de renunciar à nossa carne, tendo certeza absoluta de que Jesus é aquele que sabia o preço que estava pagando. E talvez esse preço foi alto na cruz, mas é um preço que às vezes a gente olha, rapaz, isso foi caro para Jesus, hein? Foi um preço caro, porque a gente é tão baratinho, né? A gente é tão ruim, a gente faz tanta coisa ruim, mas Jesus olhou para nós e ele falou assim, esse povo, é por eles que eu vou morrer, e é por eles que eu vou me entregar. E eles serão perseverantes nessa escolha. Filipenses diz o seguinte, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Não é uma decisão simples que a gente tomou um dia. Não é uma decisão fácil. E talvez você tomou essa decisão num momento de dificuldade, num momento em que a vida não estava tão boa assim. Mas a boa notícia é que nós temos, que Paulo fala, né, que eu tenho certeza de que aquele que começou, ou seja, não foi uma atitude minha de escolher Jesus. Não foi uma atitude minha de ir à frente e receber uma oração. Foi o próprio Deus, com misericórdia e graça, olhou para nós e falou assim, você é o meu filho amado e eu vou entregar o meu filho por amor a você. Foi um papel de Deus olhar para nós com essa misericórdia. E saber que aquele que começou, Jesus, aquele que começou, Jesus começando essa obra de graça, é Ele que irá completar essa obra. Então, a gente vai continuar uma vida que às vezes a gente gostaria de ser melhor. A gente vai continuar uma vida em santificação. E a gente não vai chegar no nível que a gente gostaria. Mas a boa notícia para a gente, e a boa notícia do Evangelho, é que Jesus é aquele que vai completar essa obra. Jesus é aquele que vai completar essa vida miserável que a gente tem e vai transformar essa vida miserável em uma vida gloriosa quando Ele voltar. O maior custo de todos, Ele foi pago na cruz do Calvário. Se você acha que o custo de seguir a Cristo é difícil, imagina o custo de se submeter à vontade de Deus, se submeter à vontade do Pai e sofrer o castigo que eu e você, a gente não tinha capacidade de receber. O castigo que eu e você não teria como. Não é só sobre a crucificação, não é sobre o sofrer com Cristo, mas é sobre a ira de Deus depositada naquele momento em Jesus. É de todos os pecados do mundo serem aniquilados num homem e naquele momento o próprio Pai se afastar dele. É um custo que eu e você, a gente não conseguiria sobreviver. É um custo que eu e você nunca conseguiríamos dizer sim. Mas Jesus disse sim. E Ele, o homem perfeito, é aquele que vai continuar essa obra em nós. O desafio que eu quero te propor hoje é perguntar para Deus. Deus, o que eu tenho amado mais e colocado no teu lugar? Deus, o que será que eu tenho colocado em primeiro lugar na minha vida? O que será que, por eu ter capulado tão mal no começo da minha jornada, o que será que eu tenho colocado na posição que não deveria estar? O que eu preciso fazer para isso? E essa não é uma resposta fácil. Isso precisa desafiar a nossa fé, isso precisa desafiar a nossa vida de todas as formas.
que às vezes a gente coloca o nosso trabalho em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca a nossa família em primeiro lugar. Mas é Deus que precisa estar no topo da nossa lista. E de todas as coisas que a gente tem, a gente coloca sobre os pés de Jesus. Se o maior custo de todos foi pago na cruz, como que eu vivo sabendo dessa informação? Se você tem a certeza absoluta de que o maior custo da história foi pago na cruz de Jesus, como que você consegue viver a sua vida sabendo dessa verdade? Como que você consegue viver a sua vida a partir de agora sabendo que esse custo foi pago? Será que eu tenho amado mais a minha esposa do que a Deus? Será que eu tenho amado mais os meus filhos? Será que eu tenho amado mais os meus bens? Desafie-se a recalcular aquilo que você tem amado. Desafia-se a olhar aquilo que você tem construído e, assim como Deus faz, de reorganizando o nosso passado e alinhando o nosso passado para irmos junto ao momento glorioso. Desafie a calcular tudo isso. Se desafie a calcular a sua história. Se desafie em calcular os seus desejos. Se desafie em calcular a sua vida, porque é isso que Jesus nos pede para fazer. Lembra? Jesus não está falando sobre planejamento financeiro. Jesus está falando sobre nós calcularmos aquilo que nós temos amado mais do que a Ele. Jesus tem nos chamado a calcular mais do que todas as coisas que nós temos. E como que nós vivemos a partir desse entendimento que Jesus é o maior amor da nossa vida? Como que seriam as suas atitudes? Se você tivesse essa consciência, se você tivesse essa capacidade de tirar todas as coisas do seu top 3 lá, do seu pódio, colocar Jesus, como que seria a sua vida se você conseguisse fazer isso? Você ia amar mais as pessoas? Sim ou não? Você ia ser um pai melhor? Sim ou não? Uma mulher melhor? Filhos melhores? Um parente melhor? Todas as coisas se tornam melhores quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, e assim a gente começa a caminhar os passos de Cristo na terra. Não é sobre só ser um bom cidadão, porque isso não precisa nem ser crente para fazer isso. Não é sobre ser um bom, sei lá, uma pessoa correta, alguém que não rouba. Não. É sobre pegar todos os meus desejos, pegar tudo aquilo que eu quero, pegar todas as nossas ambições e colocar Cristo como aquele que toma todas as decisões a partir daquilo que eu quero. E eu quero pensar em, no dia em que nós perdemos tudo que temos, nós nos encontraremos alegres porque temos o Senhor. Então, no dia que eu e você, a gente perder tudo aquilo que a gente tem, sabe, aquele dia que, como Jó, talvez, aquele que perdeu tudo, filhos, perdeu todas as coisas, mas ele, de alguma forma, se queixava para Deus, né? É óbvio que se queixava com Deus, tipo, Deus, por que eu estou vendo isso? Mas ele continuava alegre, porque sabia que o Senhor tinha algo para ele. E me veio uma história agora. Tem um livro chamado Inteligência Humilhada, pastor Juliano Madureira. Ele conta uma história de uma igreja que ele pastoreou. Era uma igreja de periferia. E uma irmã da igreja estava acabando o culto. E eles só escutam os tiros na rua. Na hora que eles correm lá, era uma irmã da igreja que tinha o filho assassinado. O filho estava envolvido em um monte de coisa, ele não sabe como é que funciona. E naquele momento, pós-culto, uma mãe vê seu filho ensanguentado, caído numa vala, porque tinha sido assassinado. E ela começa a gritar, começa a chorar, sentimento natural de qualquer pessoa. Isso começa, de alguns minutos, Deus, por que isso está acontecendo? E começa a chorar, e aí os irmãos tentam ver se alguém atirou, enfim, foi aquela coisa, queima a roupa, fugiu, não tinha mais nada. Os irmãos começam a calcular, e aí naquele momento, do pior momento do momento daquela mulher, ela para, se ajoelha e fala, Deus, eu não sei por que isso aconteceu, mas que a partir desse sofrimento, isso é algo impossível até de acreditar que é verdade, né? Ela, Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, mas que a partir disso, o Senhor possa ser glorificado na minha vida.
Isso é uma atitude que só pessoas que sabem que entregaram tudo nas mãos do Senhor só vão encontrar alegria nele. Se você tem botado alegria em outros lugares que não seja no Senhor, você vai perder, seja nos familiares, se você tem colocado alegria nos lugares errados, em algum momento você vai ver que essas coisas materiais vão ser perdidas. Mas se nós temos a nossa alegria colocada no Senhor, nós sabemos que temos um lugar que não é passageiro, nós sabemos que tem um lugar que será para sempre e nós seremos recompensados um dia com essa coroa de glória. E para a gente refletir e praticar, como nós podemos servir melhor as pessoas, sabendo que o Senhor é tudo aquilo que nós amamos. Se o Senhor é tudo aquilo que eu amo, se o Senhor é aquilo que eu busco, como que eu posso servir melhor as pessoas que estão ao meu redor? Se amássemos a Deus mais que tudo, eu gastaria o meu tempo melhor? Como que você gastaria o seu tempo se você colocasse Deus nesse primeiro lugar de todas as coisas? Eu tenho certeza que muita coisa do nosso tempo seria mexida. Tenho certeza que muitas coisas do nosso tempo, da forma que a gente lida com as coisas, seriam de outra forma. E por último, Jesus foi aquele que calculou o preço da nossa redenção. Como que eu e você, nós podemos retribuir esse amor? Como que nós podemos retribuir esse chamado de Jesus? Como que eu e você, a gente pode olhar para o sacrifício de Jesus na cruz? Esse preço tão caro, que custou tudo, que custou todas as coisas. Como que eu e você, a gente pode olhar para isso, olhar para essa realidade e não sermos tocados por isso? Como que eu e você, a gente pode ouvir uma mensagem dessa de que Jesus morreu por pecadores, homens e mulheres miseráveis que não valiam absolutamente nada, e eles agora não são mais inimigos de Deus, mas são reconectados a Deus. E o que antes Jesus era o primogênito de todos, unigênito, na verdade eu queria que Jesus era o unigênito, o único filho, agora ele é o primogênito, porque agora temos uma família com muitos irmãos. E os pecados que eu cometo, sim, a gente comete pecado, a gente vai continuar pecando, mas a gente sabe que essa santificação vai ser a cada passo, porque Jesus pagou um preço muito caro por mim e por você, e Ele sabe que esse preço foi muito bem gasto, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fique de pé, vamos orar juntos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça para que não se distraia. E que nesse momento você possa colocar e pensar aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na sua vida. Senhor, nós sabemos, Deus, que muitas vezes nós não calculamos muito bem as coisas. Deus, nós sabemos que nós colocamos tantas coisas no lugar do Senhor. Nós sabemos que aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue. A gente sabe que a gente não tem a capacidade de fazer tantas coisas que a gente sabe que o Senhor exige de nós. Mas, Pai, mesmo assim, o Senhor enviou Jesus. O Senhor enviou Jesus para o maior preço de todos. O Senhor enviou Jesus para pagar o maior custo da história. E não existe outra palavra se não for gratidão àquilo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos, com humildade, com reverência ao Senhor, nos ajuda, Pai, a transformar o nosso coração, reconhecendo a Tua bondade sobre nós, e nos ajuda a exercer da melhor maneira possível a nossa vida em Cristo, exercer a nossa vida, nós como pais, irmãos, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui, que possamos, Deus, ter mãos leves, seja muito dinheiro, seja pouco dinheiro, seja tudo, ou seja nada, que todas as suas coisas estejam submetidas ao Senhor, Deus. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus, Pai. Amém.